Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos bem. Espero que estejam todos bem animados para hoje, quarta-feira, meio da semana. Vamos para mais uma aulinha. Hoje a nossa aulinha é matemática, certo, pessoal? Então preparem o material aí, preparem o caderninho e vamos começar, tá bom? Todo mundo animado aí. Bom, primeira coisa de sempre, o cabeçalho de hoje, tá? Hoje é dia 26 de maio, junho ainda não chegou, né? Estamos nos encaminhando para o final do mês aí. Então, hoje é 26 de maio. Não esqueçam de escrever o nome completo, tá? Para vocês irem sempre praticando. Aí, hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho com uma revisãozinha sobre unidade, dezena e centena. Então, vocês já aprenderam que um cubinho equivale a uma unidade. Quando a gente empilha 10 cubinhos, aí eles formam uma barrinha. Uma barrinha tem 10, e aí a gente chama essas 10 unidades, quando ela transforma em barrinha, em uma dezena. Porque eu tenho 10, então 10 é igual a uma dezena. Quando eu pego 10 barrinhas dessa daqui e coloco uma juntinho com a outra, eu formo uma plaquinha como essa. Então, eu formo uma centena. Por quê? Porque são 10 plaquinhas com 10 unidades. Aí, se a gente contar um por um aqui, nós vamos ver que tem 100 unidades. Então, eu tenho uma centena, ou 10 barrinhas, que são 10 dezenas, ou eu tenho 100 unidades, certo, pessoal? E eu fiz uma representaçãozinha aqui para vocês. Eu tenho uma plaquinha, duas barrinhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubinhos, certo? Aí eu vou contar isso tudo e vou colocar no meu quadro de valor. Então, eu começo sempre da unidade. Quantas unidades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu tenho 7 unidades, eu coloco aqui o 7, certo? Aí, voltei. Vou contar as dezenas agora. Quantas dezenas? 1, 2. Eu tenho duas barrinhas, então eu tenho 2 dezenas. Voltando. Eu tenho aqui, então, quantas plaquinhas de 100? Eu tenho uma plaquinha. Então, eu tenho o equivalente a uma centena, certo? Então, eu tenho aqui, ó, uma centena, 2 dezenas e 7 unidades. Se eu conferir, ó, uma centena, 2 dezenas, aqui, porque eu tenho duas plaquinhas, 7 unidades. Pegando esse número, eu formo o número 127, tá? O que eu quero de vocês agora? Que vocês façam o mesmo com a atividade embaixo. Vai contar quantas unidades. Deixa eu só pegar meu lapisinho. Conta quantas unidades e coloca o número. Quantas dezenas e coloca o número. Quantas centenas e coloca o número. Certo? Qualquer dúvida, volta aqui no modelinho para tirar a dúvida. Mas é bem fácil, tá, pessoal? A atividade de baixo é composição e decomposição de centenas. Então, agora que você já aprendeu a organizar os números no quadro de valor, vamos aprender a decompor e compor dezenas. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui, ó. Se eu pego o número 159, para eu formá-lo, o que eu preciso? Então, nós vamos pensar um pouquinho, vamos refletir. Então, eu tenho 159. O que eu faço? 100 vem de 100, então eu tenho 100. 150, então mais 50 e 9, mais 9. Então, 159 é igual a 100 mais 50 mais 9. Aí aqui na frente eu escrevi o número. Mesma coisa, aí vocês agora vão fazer a mesma coisa, vão tentar decompor. Eu pego 181. Então, para eu formar o número 181, o que eu preciso? Então, o próprio nome já diz, ó, 100 vem de 100. Então, eu tenho 100 mais 180. Então, eu tenho 100 mais 80 mais 1,
certo? Então, 181. 234. 200 mais 30 mais 4. 608. E aí, tia? Eu não tenho a casinha da dezena. Vou explicar para vocês, ó. 600 mais. Eu tenho alguma coisa na casinha da dezena? Não. Então, eu coloco 0. Então, é 600 mais 0 mais 8. Entenderam, pessoal? Então, tentem fazer direitinho, tá? Depois vocês me contam se foi difícil. Aí, aqui embaixo, nós vamos fazer o contrário. Lá em cima, nós decompomos o número, nós desmanchamos esse número. Aqui agora, o número já está decomposto, ele está desmanchadinho, nós vamos montar ele, tá? Então, por exemplo, 100 mais 40 mais 3 é igual a 143. 200 mais 90 mais 1, então eu tenho 291, tá? A composição, gente, que é esse exercício aqui, é uma espécie de adição, de cálculo mental, tá bom? Então, tentem fazer. Se tiver dúvidas, anotem aqui, tá? Depois vocês me falam, tá bom, pessoal? Um beijo em todos. Tenham um ótimo dia e, ó, mandar a tarefinha na plataforma, sem falta, tá bom? Fiquem com Deus. Se precisarem de algo, podem chamar, meus amores. Beijo, gente. Até amanhã.